Olaf Scholz, muito criticado na Alemanha, faz uma viagem oficial à China de Xi Jinping e faz a primeira reunião desde o início da Covid de um membro do G7 na China. Extremamente criticado pela dependência frente aos chineses. Vamos discutir um pouco mais sobre isso no vídeo. O Trump, ele se lança quase que oficialmente, só não se lançou, porque ainda temos as midterms para acontecer, vou explicar para vocês o que é. Como candidato à presidência em 2024, embora exista uma grande pressão para que isso não aconteça, dentro do partido, inclusive, enquanto a IA garante que não há bombas sujas na Ucrânia, ou seja, a Rússia mentiu. Vamos ver também. Medvedev e Putin falam sobre a questão ucraniana, com Medvedev, que tem palavras duríssimas contra os ucranianos, inclusive garantindo que eles são ligados ao satanismo, exatamente, tá? E o Putin falando que não pode ocorrer o mesmo erro que aconteceu com a União Soviética lá em 1941. Biden, em mais uma declaração, no mínimo atabalhoada, garante que ele vai libertar o povo iraniano. O que será que ele quis dizer com isso, hein? Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue ainda, hein? Ainda não? Tá de bancada, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que eu conto muito com o seu apoio, pra gente trocar uma ideia também, né? Compartilhar os conteúdos. E também, caso você queira me apoiar, sendo membro aqui do canal, vai ser ótimo, sensacional, porque isso é um incentivo para eu continuar produzindo conteúdos diários aqui para vocês. Se não puder, galera, sem nenhum problema, seu like, seu engajamento já tá mais que sensacional. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Bom, hoje a gente teve, galera, a notícia super importante relacionado à reunião que aconteceu entre o Xi Jinping e o Olaf Scholz, tá? Essa reunião foi uma visita do Olaf Scholz à China, aliás, depois da 20ª convenção do Partido Comunista Chinês, e eu diria que foi uma visita sobre muita pressão da Alemanha, do Olaf Scholz, né? Por quê? A Alemanha, ela é a principal liderança, claro, da União Europeia, de uma União Europeia enfraquecida, militarmente falando, economicamente falando, e com uma alta dependência energética dos russos. Talvez a Alemanha seja a maior síntese de todos esses problemas. A Alemanha hoje, ela está na mão de 3 países, digamos assim. Militarmente, depende da OTAN, e a OTAN é simbolizada pelos americanos, pelos Estados Unidos. Economicamente, depende dos chineses, pelas trocas comerciais, dependência econômica e tal. E energeticamente, depende dos russos. Os Estados Unidos, até que são parceiro um pouco mais próximo, mas convenhamos que Rússia e China não são, geopoliticamente grandes aliados dos alemães. Então, a Angela Merkel, que sempre foi conhecida como a mãezinha, como a que agregava valores, que foi uma presidente muito popular, inclusive, ela vem hoje sendo criticada, porque, segundo grande parte da população alemã, ela deixou a Alemanha nessa situação de dependência. E nesse momento, a China vem sendo muito criticada por parte dos países ocidentais, por conta das opressões que acontecem, segundo o mundo ocidental, aos uigures, por conta da questão de como que lidou com a própria questão da pandemia, de avisou antes, não avisou antes, enfim, das questões da Covid, e principalmente pela isenção que vem sendo dado à guerra da Rússia, da Rússia com a Ucrânia. Segundo o mundo ocidental, essa isenção é dar uma declaração pró-Rússia e não uma declaração pró-Ucrânia. Só de se isentar, você já está do lado dos russos, tá? A Alemanha falou também na questão em Taiwan, e deixou aquela questão meio de ambiguidade estratégica, Falou que percebe o que vem acontecendo no mundo, mas que assim, China, a gente defende sim a política de uma única China. Se defende, tá falando que Taiwan tem que pertencer à China. Só que ao mesmo tempo disse que o que eles acham é que qualquer tipo de mudança no status quo de Taiwan tem que vir de maneira pacífica e com a concordância de Taiwan. Ou seja, isso nunca vai acontecer. Então eles defendem uma única China, mas não pode mudar o status quo de Taiwan. Que? Como assim? Então, não tem a mínima relação, o que o Olaf Scholz falou, ficou em cima do muro. Isso, de novo, foi muito criticado, porque a China hoje, ela vem tentando crescer geopoliticamente, militarmente, mas a Alemanha pediu, China, participe da mediação, peça para a Rússia desnuclearizar e parar com essa retórica nuclear. Os chineses falam, que eles não são favoráveis ao que vem acontecendo no mundo, e que, claro, no depender deles, eles pretendem sim que não tenha mais nenhum tipo de conflito
nenhuma guerra ali no local. Hoje o Trump, ele deu uma declaração falando que só não falou outro sobre isso para não atrapalhar as midterms. Só que são esses midterms, né? A gente vai ter no futuro próximo nos Estados Unidos a eleição para a Câmara e para o Senado. Geralmente é no meio do mandato, né? O Biden foi eleito, ele é democrata. Hoje ele conta com tanto a Câmara como o Senado de maioria. Pequena maioria, mas maioria democrata. Então é um governo relativamente tranquilo, porque as propostas que ele coloca, se não forem muito absurdas, o partido dele tende a levar para frente, né? Só que agora o Biden está sendo muito criticado pela inflação americana, pela postura geopolítica e tal. Então é provável que os republicanos possam vencer na Câmara e principalmente no Senado, tá? Se isso acontecer, é uma demonstração de fraqueza do governo Biden e uma força para que os republicanos voltem no eventual próximo, na próxima eleição que vai acontecer em 2024. Então Trump, ele já vem se colocando como candidato, não numa postura muito forte, porque atrapalharia, né, agora os candidatos republicanos ao Senado e à Câmara, mas ele disse que muito provavelmente vai ser ele. A questão é que não é assim, né? Você é o candidato e pronto. O Partido Republicano é um partido gigantesco. Você tem o Mike Pence, você tem o Ron DeSantis, por exemplo, que é o governador da Flórida, e que goza de bastante popularidade frente aos republicanos, principalmente no estado da Flórida, tá? Então existem concorrências internas ali, e também, claro, não dá para esquecer que o Trump ele passa por um processo de um suposto roubo de arquivos confidenciais super importantes divulgados ali pela FBI, que pode, inclusive, comprometer a sua própria liberdade, né? O cara pode ser preso, depende do que for julgado ali pela justiça. Então, assim, não sei se vai ser o Trump o próximo candidato. Se não for, pense que o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, ele deve ser o próximo candidato republicano aí em 2024. Contra o Biden? Sabe-se lá, tá? Hoje também, a gente teve a confirmação da AEA, Agência Internacional de Energia Atômica, que todo aquele papo da Rússia acusar a Ucrânia de estar desenvolvendo bombas sujas, ou seja, bombas carregadas com partículas radioativas, mas não com capacidade de destruição nuclear, é uma mentira, tá? Tudo que eles investigaram não tem nada que abra qualquer tipo de suspeita para isso. Obviamente, a Rússia ainda, pelo menos pelo que eu vi, tá, não se pronunciou oficialmente sobre o fato, mas vai falar que, não julgou direito, tá concomunado com os Estados Unidos, com a Ucrânia e tal, e a guerra de narrativas ela vai continuar como sempre é. Inclusive, o próprio Medvedev hoje também deu uma declaração, eu diria que assim, tem muita gente que fala, né, meu Deus, o Putin, ele tá malucão, tá, o cara tá com várias doenças, por isso que ele quer atacar todo mundo. Pelo menos na retórica, o Medvedev, ele é muito mais agressivo até que o Putin. Todas as piores declarações contra os ucranianos, tal, geralmente vêm da boca do Medvedev. Não que o Kremlin discorde, mas não se comunica da maneira tão aberta e radical como o Medvedev ele se porta, né? Ele já foi presidente na Rússia de 2008 até 2012, quando o Putin virou primeiro-ministro. Então, talvez, sei lá, numa eventual saída do Putin, caso entre ele, não sei se a situação se amenizaria tanto assim, tá? Ele é um cara que tem uma retórica também bastante agressiva. Ele falou que tudo que está acontecendo é para combater, acho que nem posso falar aqui no YouTube essas palavras, né? Mas os ucranianos, que inclusive vão ser mandados para o inferno, que eles são satânicos, né? Ou seja, uma retórica totalmente agressiva e que vai justificando, segundo a visão do Medvedev, o porquê que a Rússia está tomando essas atitudes, tá? O Putin, ele também se comunicou. E ele falou que ele fica muito triste que isso tenha que acontecer, mas que foi uma medida necessária nesse momento. Porque se não fosse tomada agora, o que a Ucrânia vinha fazendo de se aproximar da OTAN, de se aproximar do mundo ocidental, isso reverberaria em algum tipo de tentativa de acabar com a Rússia. Olha a narrativa que eles colocam, né? A Ucrânia é louco, satanista, ou seja, a gente foi obrigado a fazer isso, porque senão eles iam tentar destruir a gente. Assim como já tentaram destruir a União Soviética no passado, a Rússia da década de 90, mas agora a Rússia é forte. Esse é o discurso nacionalista do Putin e do Medvedev. Inclusive, ele até citou um contexto histórico. Falou de 1941, por exemplo. Ele falou que a inteligência soviética já sabia que existia um risco da Alemanha invadir a União Soviética. Mas eles acham, não vamos fazer nada, tal. E aí o que acabou acontecendo? A luta contra os alemães.
foi muito mais difícil do que poderia ser se os soviéticos já tivessem se preparado antes, já que eles já tinham desconfianças. Então esse ataque à Ucrânia nesse momento é porque eles já sabiam que alguma coisa ia acontecer no futuro, só que seria muito mais difícil se defender se a Rússia não atacasse nesse momento. E aí, você concorda com a justificativa do Putin? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, eu diria que uma declaração um pouco infeliz, digamos. Toda vez que o Biden fala, você tem ali uma série... O Kirby, por exemplo, né? Ele sempre tenta justificar as falas do Biden. Porque ele fala, mas não sei se talvez tá um pouco mais idoso, falta um pouco de lucidez, ele fala coisas que não deveriam ser faladas naquele momento. De novo, né? Geopolítica é muito... Cada palavrinha conta. Só de você falar, sei lá, invasão, ocupação, guerra, operação militar, isso muda. E o Biden, ele falou que os Estados Unidos vai libertar o Irã. Nós vamos libertar o Irã. Aí o Kirby falou, não foi bem isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que ele está expressando apoio às mulheres no Irã e tal. Por quê? Porque quando você fala que você vai libertar o Irã, dá a ideia que você vai fazer algum tipo de interferência em outro país, que desrespeita a soberania. Não que os Estados Unidos não faça, assim como a Rússia também o faz, tá? Não tô, enfim, né? Mas você falar isso abre um precedente perigoso. O Irã, ele já vem falando que todas as manifestações que vem acontecendo no Irã contra o que aconteceu a Mahsa Amini, na verdade, é uma espécie de revolução colorida. É interferência do mundo ocidental. O Irã até convocou embaixadores do Reino Unido tal, convocou para falar, poxa, por que vocês estão interferindo aqui? Por que a mídia de vocês passa uma narrativa anti-Irã tão forte assim, né? É claro, o Irã faz muita coisa errada e também tem interferência dos países ocidentais. Por enquanto, até o momento, aí o Kirby falou, né? Não, a gente só está expressando condolências, aí apoio e tal, a gente não vai fazer nenhum tipo de interferência. O Irã falou, a gente já foi libertado há 43 anos, desde a Revolução de 79. E Estados Unidos não venha fazer o que vocês fizeram na Síria, o que fizeram na Líbia, porque a gente não precisa desse tipo de libertação, digamos assim. Tá? A gente não quer a interferência de vocês. Então é mais uma justificativa, tá vendo? Para o Irã aumentar mais a retórica agressiva, aumentar mais a censura, o controle aos meios, proibir manifestações, porque tá vendo, ó, os Estados Unidos está querendo libertar a gente. O que eles quiseram dizer com isso? Entende por que não pode falar? Até o momento, o Irã, ele teve a sua expulsão, né, vai ser expulso do Comitê da ONU que prega a igualdade entre homens e mulheres. Também convenhamos, né, galera? Às vezes a ONU é complicada, né? É uma hipocrisia. Um comitê que julga a igualdade entre homens e mulheres tem hoje o Irã na sua composição. No mínimo hipócrita aí, né? Mas enfim. E mais sanções vão ser praticadas contra o território iraniano, tá? Será que o Biden ele deixou escapar algum tipo de interferência mesmo? Ou foi só uma força de expressão utilizada de maneira errada? O que você pensa, pessoal? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com seu amigo, tio, vizinho, tal, enfim. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Beijos, abraços e tchau, tchau.